Daniel, falando sobre essa parte de IA, né, ainda no bloco de tecnologia, né, então todas as entrevistas aqui a gente sempre fala de IA, né, porque eu acho que é o que tá em alta, né, todo mundo fala, né, sobre inteligência artificial, sobre a questão da tecnologia avançando, né, e a IA hoje é utilizada para várias coisas, como você citou também na parte, mas eu queria, se possível, se você pode falar um pouco mais sobre como que a IA hoje você utiliza e como que a IA faz essa parte de análise de perfil? Eu achei muito interessante, um assunto interessante até para as pessoas saberem que hoje é possível analisar perfis, né, de clientes. Como que é feita essa análise hoje? É, eu, sendo bem transparente com vocês, eu acredito que é muito difícil a gente, na posição que a gente ocupa, conseguir entender de maneira tão profunda Uhum, como, ou basicamente, quais são ali os filtros, como que a IA literalmente ela está trabalhando, né, por trás da decisão que ela toma. O grande papel que a gente tem, na verdade, é sempre deixar bem claro a tipificação de cada caso de fraude. Isso, o que acontece? Como eu falei, trabalhei no passado com um modelo de regras duras, ou seja, é ou não é, né? Você cria uma uhum, regra e a decisão é binária, né? Depois com o modelo de árvore de decisões, onde a gente começava a melhorar um pouco, e aí depois já começando a pensar já em machine learning, e agora na IA. O que eu vejo? Desde do uso de machine learning, que a gente pode falar de 10, 15 anos atrás, é algo que basicamente tinha uma regra, né? A gente brincava assim, olha, se entra lixo, sai lixo. Então, se eu estou alimentando esse modelo, falando que, olha, eu estou te dando uma base de clientes que são bons, e eu estou te dando uma base também de clientes que fizeram fraude. A própria IA, qual que é a capacidade que ela tem? Imagina uma grande tabela com inúmeras colunas, inúmeras linhas, em que você humanamente seria impossível você conseguir falar, nossa, o fraudador ele tem essa característica e tem essa e tem essa. Só que, vamos supor, 10 características do fraudador. Você ali realmente olhando como um ser humano e você fala assim, poxa, mas e quais são as características que o cliente bom tem? Quando você compara um fraudador e um cliente bom, fica fácil. Você pode falar assim, olha, os dois, por exemplo, têm conexões com outras pessoas. Ou seja, poxa, não dá para falar que porque compartilhou o telefone que é uma fraude. Ah, então tudo bem. O e-mail utilizado por esse é do provedor X e o do usuário bom é do provedor Y. uhum. Ah, então tá bom. Já dá para falar que o e-mail é? Não sei. Agora, quando você fala, eu tenho 1.000 fraudadores, 10.000 fraudadores e 2, 3 milhões de usuários bons. Como é que você faz essa comparação de qual que é realmente aquela característica que predomina com um peso muito forte realmente no fraudador e qual que é a característica que predomina só nos usuários bons? Essa é a grande diferença que quando começou a se implementar a machine learning. E aí, Uhum. quando você traz a IA, se você for pensar, eu estou falando aqui mais em monitoramento transacional, né, em análise de comportamento. Quando você fala da IA, o que você vai ter basicamente? Você vai ter essa mesma capacidade, só que na verdade com muito mais dados, muito mais velocidade de processamento e com uma resposta mais satisfatória. Então esse aqui é o ponto. Mas lembra que lá na frente eu falei, se você não tiver tipificado muito bem quem é o seu fraudador, o que acontece no meio daqueles 1.000 fraudadores? Tem 20 que não são fraudadores. Eu comecei a poluir e eu começo a Uhum. atrapalhar a decisão. Então você pode ter a IA trabalhando para você, mas se você não fez o seu básico ali antes, Vai atrapalhar. ela vai te Uhum. atrapalhar. Então esse é um ponto básico. Então tudo começa com uma boa tipificação. Então toda fraude. Então, por exemplo, quando tem uma contestação de pagamento de cartão de crédito, uma pessoa não reconhece aquele pagamento de cartão de crédito, com o cartão de crédito dela. O papel, existem áreas, né, que são áreas ali que analisam a contestação, que elas têm que entender. Tá, ele não reconhece, mas foi uma fraude que a gente brinca, foi uma fraude familiar? Foi o filho dele que, na verdade, comprou o joguinho online? Porque, assim, eu não posso tipificar isso como uma fraude pensando num golpista. Porque ali o comportamento era realmente um comportamento real. O IP utilizado, o celular utilizado era do pai, o cartão de crédito era do pai. Uhum. Então tudo poderia ser um pai comprando joguinhos online para o filho. Ou seja, se você não identifica aquilo como fraude familiar Um e colocar problema. aquilo para você, você fala assim, essa fraude eu nunca vou resolver. Foi dentro da casa dele.
É diferente, por exemplo, de roubarem o seu telefone, conseguirem pegar todos os seus dados, né? Como o exemplo que a gente ouviu agora há pouco, e criarem um cartão de crédito com o seu nome. É completamente diferente. Você tem toda uma trajetória que fala, olha, você poderia ter detectado antes. Então, agora, falando em IA, principalmente na autenticação, que aí é o que eu acho que é mais fantástico. Assim, eu acho que, basicamente, como uma pessoa que precisa contratar provedores de tecnologia, eu hoje, é uma das perguntas que eu faço. Como que você está usando, né, a inteligência artificial para ter um melhor resultado? Hoje, por exemplo, a gente tem muitas empresas que fazem aquela análise de biometria facial para comparar, né, a foto do rosto com a foto do documento. Tem lá a prova de vida, detecta se realmente aquilo não é uma fotografia. Já é um uso já de inteligência artificial, porque basicamente você imagina em pouquíssimo tempo, não é uma foto que é tirada, são microframes que são tirados e você consegue perceber pequena movimentação e você fala, tem vida naquela foto. É um exemplo, isso já é uma tecnologia que já tem alguns anos. Agora, quais são as tecnologias que vão começar a ganhar muito espaço? E eu conheço inclusive uma que trabalha com isso. É justamente qual tecnologia hoje de biometria facial que tem capacidade de detectar que aquele vídeo não é um deepfake. Quem está conseguindo hoje detectar que aquela gravação, na verdade, não tem uma injeção de inteligência artificial criando aquela face por cima de um outro rosto, né? Fazendo com que o Daniel pareça com o Bruno, pareça com o Paulo, por exemplo, porque é o interesse do fraudador. Então, aí o uso da inteligência artificial, eu brinco, ele costuma ficar mais legal, mais interessante, porque você vê na prática, né, uma tecnologia conseguindo detectar algo bem interessante e relevante no momento. Hoje, loucura, né? É interessante.